Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. Nessa aula a gente vai estudar os blocos comerciais que existem aí pelo mundo, tá? Os principais deles. Vou passar aqui com vocês quais são os principais tipos de blocos econômicos comerciais que existem e quais são os principais blocos comerciais que existem, tá bom? Mas primeiramente vamos entender o que é um bloco econômico, o que é um bloco comercial, né? Coloquei na tela para vocês de forma bem resumida, ó, países que se organizam regionalmente a fim de proteger e fortalecer a sua economia. Então, ó, são países geralmente de uma mesma região, são países que geralmente fazem fronteira entre si, estão ali próximos, tá bom? Que eles, a fim de proteger sua economia, fortalecer sua economia, eles criam então esses blocos econômicos, esses acordos comerciais, tá bom? Para se protegerem, para se fortalecerem, tá bom? Os 4 modelos de bloco econômicos que nós temos é zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Coloquei a descrição de cada um deles aqui para vocês anotarem tudo certinho no caderno, tá? Bem resumido. Então, o que é a zona de livre comércio? É aquele bloco econômico aonde entre os países há uma redução ou eliminação das taxas alfandegárias, ou seja, as mercadorias circulam sem pagar taxas. Tá? Então, entre os países que fazem parte de um bloco econômico, e esse bloco econômico é do tipo zona de livre comércio, qual que é a característica disso? Os produtos podem circular entre esses países membros, sem taxas alfandegárias, tá bom? Ou taxas bem reduzidas, bem pequenas. O segundo modelo de bloco econômico, ou bloco comercial, é a união aduaneira. Então, qual que é a descrição, a característica desse bloco econômico? Além da eliminação das taxas alfandegárias, é estabelecida a mesma taxa de importação para produtos vindos de outros países. Então, entre eles, a mesma característica da zona de livre comércio também tem na união aduaneira, que é a eliminação ou redução das taxas alfandegárias para a circulação de produtos entre os países membros. Só que uma outra característica é quando vêm produtos de outros países que não são países membros, esses produtos vão ser importados, todos os países que fazem parte do bloco estabelecem a mesma taxa de importação. O terceiro tipo de bloco econômico é o mercado comum. No mercado comum, nesse tipo de bloco econômico, há uma livre circulação de pessoas, aqui embaixo, há uma livre circulação de pessoas, bens e serviço entre os países membros. Então, nesse tipo de bloco econômico chamado mercado comum, as mercadorias, as pessoas, os bens, tudo circulam de uma forma bem livre, tá bom? Não tem impedimentos, não tem muitas barreiras. E o último tipo de bloco econômico é a união econômica e monetária. Nesse caso, os países membros adotam a mesma moeda, tá bom? Então, união monetária. E eles também têm a mesma política de desenvolvimento. Então, tudo que é feito em pelo menos a maioria das coisas, né, da política de desenvolvimento de um país é feito em outro também. A ideia é que abranja todos os países, tá joia? União econômica e monetária. Vamos lá, falando aí sobre os principais blocos econômicos que existem. O primeiro é a União Europeia. Qual que é o modelo econômico do bloco União Europeia? União econômica e monetária, tá? Por que monetária? Porque todos os países membros da União Europeia usam o euro. O euro é a principal moeda, é a moeda utilizada na economia, né? Nas trocas econômicas entre os países, a moeda oficial é o euro, tá bom? Quantos países fazem parte da União Europeia? 27 países. A União Europeia é o maior e mais antigo bloco econômico que existe no mundo. Atualmente, 27 países, era 28, porém o Reino Unido saiu do bloco em 2020. Pessoal, o dia que eu estou gravando esse vídeo, as informações que eu estou trazendo nesse vídeo é referente a hoje, do dia que eu estou gravando, tá? Eu estou gravando em janeiro de 2022. Pode ser que quando você vê esse vídeo,
já tenha mudado alguma coisa em relação a esses blocos aqui. Algum país pode ter entrado, outro pode ter saído, tá bom? Então a ideia aqui é passar um panorama geral dos blocos, quais são as características deles e tal, mas pode ter alguma informação desatualizada, dependendo do dia que você for ver. Mas, atualmente, então, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, então agora são 27, e esse bloco econômico ele é responsável por cerca de 20% de todo o comércio mundial. Até porque ele é formado por países muito ricos, muito desenvolvidos, e portanto são países aí muito fortes na economia, no comércio mundial, né? Vou mostrar para vocês já o mapa de quais são esses países. Apesar das políticas econômicas em comum, existem profundas diferenças socioeconômicas entre os países. Embora a União Europeia permita a livre circulação de pessoas, foram criadas regras para conter a migração de povos oriundos de países onde o desemprego é maior. Então, olha só, a União Europeia é formada por 27 países, sendo que nem todos estão no mesmo patamar ali de desenvolvimento econômico. Alguns estão mais e outros menos. Então, existem momentos em que algum país ali entra em alguma crise econômica e aí o que as pessoas querem? Migrar, morar em outro país, ali dentro do bloco, onde vai ter uma condição de vida melhor, mais oportunidade de emprego e tudo mais. Só que a União Europeia, apesar de ter, de falar que existe uma livre circulação de pessoas, é livre, mas nem tanto, né? Existem regras para a migração desses povos que vêm de países onde o desemprego é maior, exatamente para não virar uma bagunça. Então é livre, porém com regras, tá bom? Aqui, ó, eu trouxe o mapa dos países que formam a União Europeia. Lembrando que esse mapa também já é um mapa desatualizado, tá bom? Porque o Reino Unido aqui, ó, não faz mais parte. E aqui, então, você vê os outros países que fazem parte da União Europeia. Lembrando que nem todos eles estão ali no mesmo grau de desenvolvimento econômico e, portanto, isso gera algumas implicações ali nas discussões referentes ao bloco econômico, à União Europeia de uma forma geral, tá joia? Um outro bloco econômico importante é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, de sigla ASEAN, cada um fala de uma forma, tá bom? Qual que é o modelo desse bloco? É o modelo Zona de Livre Comércio. Lembra o que é zona de livre comércio? Vamos voltar lá, ó. A redução ou eliminação das taxas alfandegárias. As mercadorias circulam entre os países membros sem pagar taxas ou taxas muito pequenas. Mercadorias, tá? Que não inclui livre circulação de pessoas, nem nada disso. Formado, então, por 10 países, que são esses países que vocês estão vendo aí no mapinha que eu deixei para vocês. E também existe essa dificuldade dos países de se chegarem em acordos assim que funcionem para todo mundo devido a essa disparidade econômica entre eles, né? Alguns países são bem mais ricos, outros um pouco mais pobres, né? Então isso também gera alguns conflitos, alguns probleminhas ali nesse bloco econômico. Um outro bloco econômico é a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Esse bloco econômico, o modelo dele é zona de livre comércio, que é o mesmo do anterior, né? Então, entre os países membros há uma circulação de mercadorias de forma livre, sem pagamento de taxas alfandegárias. O total de países que participam aqui são 28. E o objetivo é aproximar as economias norte-americana, Ásia e Oceania, transformando o Pacífico em uma zona de livre comércio, em uma área de livre comércio. Então, observem que a ideia, ó, são países que estão aqui, ó, circundados pelo Oceano Pacífico, tá vendo? Aqui está o Oceano Pacífico. E aí, ó, a gente percebe que os países membros da APEC são esses que estão aqui nas beiradinhas, né, ao redor. Então, Canadá, Estados Unidos, México, Peru, Chile, na parte da América, do continente americano. E aqui a gente tem outros, né, a Rússia, a China, Coreia, vários aqui da parte do continente asiático. E também Nova Zelândia, Austrália, Nova Guiné, que são pertencentes ao continente, à Oceania, né? Então percebam que a ideia é que esses países utilizem o Oceano Pacífico
para transformar ele numa área de livre comércio entre esses países todos aí que formam esse grande bloco econômico, tá bom? A APEC. O outro bloco, muito conhecido pela gente aqui, né, porque o Brasil faz parte, é o Mercosul, Mercado Comum do Sul. O tipo desse bloco, o modelo, União Aduaneira e Mercado Comum. Então, vou voltar lá atrás para a gente relembrar o que é a União Aduaneira e Mercado Comum. União Aduaneira, então, a eliminação das taxas alfandegárias entre os países membros e é estabelecida a mesma taxa de importação para os produtos que vêm de outros países que não são membros, tá bom? E Mercado Comum é que permite a livre circulação de pessoas, serviços e bens entre os países. Então, os dois tipos, os dois modelos estão aqui presentes no Mercosul. Quais são os países membros do Mercosul? Tá ali no mapinha ali do lado, né? Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Aqui eu até escrevi errado, né? Que eu coloquei 5 países membros. Não são 5, viu, pessoal? São 4 países membros. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E a Venezuela, que já foi um membro, hoje em dia já é um país suspenso, porque não cumpria regras, né? Enfim, acabou sendo suspensa. E 7 países associados. Esses 7 países associados, que estão aqui marcados de cinza no mapa, eles não adotam a tarifa externa comum, que é essa parte aqui, né? Ó, esse modelo de união aduaneira. Esses países, eles não adotam, tá bom? Já o mercado comum, que é a livre circulação de pessoas, bens e mercadorias, os países associados adotam, beleza? Desde a sua fundação, em 1991, então uma data importante aí para vocês saberem, né, quando o Mercosul foi criado, o bloco tem passado por crises que são reflexo das condições políticas e econômicas instáveis dos seus membros. Então a gente sabe, por exemplo, no Brasil, como a política do Brasil é instável, da Argentina é instável, enfim, os países da América do Sul, de uma forma geral, têm uma economia, uma política bem instável, e isso gera alguns contratempos aí dentro do bloco econômico, tá bom? Mas ele continua existindo, ok? E o último bloco é esse bloco que ficou com uma pronúncia muito esquisita, que é UNSCAN, que é o Acordo Estados Unidos, México e Canadá. Antigo NAFTA, né? Todo mundo conhecia como NAFTA, mas o NAFTA ele foi extinguido, esse nome foi extinguido e passou a se chamar então UNSCAN, tá? Esse acordo com esse nome passou a vigorar em 2020, tá joia? Na verdade, ele é o NAFTA, as características do NAFTA, porém atualizado, né? O NAFTA ele foi criado logo após a Guerra Fria, né? Há bastante tempo atrás, e aí devido às atualizações de algumas reuniões e tudo, resolveram reformular, dar uma melhorada nele, e aproveitaram para mudar o nome também, tá joia? Então hoje é Acordo Estados Unidos, México e Canadá, UNSCAN. O modelo desse bloco econômico é a Zona de Livre Comércio, e como vocês lembram, a Zona de Livre Comércio permite a circulação de pessoas e mercadorias entre os países de uma forma mais simples, né? Sem muita burocracia. Porém, aqui existem algumas coisinhas que devem ser ditas, né? A gente sabe, por exemplo, que a entrada de mexicanos nos Estados Unidos, ela tem sido fortemente barrada pelo governo americano, né? O que, conforme o acordo comercial aqui, não deveria acontecer, mas está acontecendo, né? Já acontece, já faz bastante tempo. Então, tá aqui o modelo do bloco como zona de livre comércio, mas tem esses entraves aí em relação à circulação de pessoas, tá joia? E aí eu só queria encerrar a aula falando com vocês sobre o ALCA, que é o Acordo de Livre Comércio das Américas, que é um projeto de bloco econômico que foi idealizado pelos Estados Unidos, né, que faria parte aqui países da América todinha, porém é um projeto que fracassou, né? Que seria um bloco econômico do modelo Zona de Livre Comércio, ou seja, com taxas alfandegárias reduzidas ou eliminadas, e ele fracassou devido a alguns probleminhas. E eu coloquei 2 deles aqui que são os mais importantes, né? O primeiro é em relação à disparidade socioeconômica existente entre as nações. Então, aqui na América, a gente tem o país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, nós temos países extremamente pobres, com grandes dificuldades, como Bolívia, Venezuela e outros países da América Central. E então isso seria uma disparidade socioeconômica muito grande entre esses países, e o que ocasionaria problemas, com certeza, né? E um dos problemas seria essa questão aqui, né, da primeiro
trechinho que eu coloquei. A maioria das medidas desse bloco econômico beneficiariam os Estados Unidos e Canadá, que são os países com maior poder econômico aqui, né, na América. E por isso foram rejeitadas pelos outros membros. Então, no final das contas, era um bloco econômico que beneficiaria mais os ricos do que os pobres. Então, que sentido faz isso, né? A maioria dos países aqui da América são subdesenvolvidos ou pobres. Para que eles iam entrar num acordo comercial onde eles não sairiam ganhando tanto assim, né? Só os mais ricos que iam ficar cada vez mais ricos. Então acabou que esse projeto ele fracassou. O ALCA ele nunca saiu do papel, tá joia? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, que é uma aula um pouquinho maior, um pouquinho mais densa, tá? Mas é bastante cobrado aí em provas. Mas ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu tento responder, tá joia? Um beijo para vocês, até a próxima aula.